Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Ederson e o Maurício, os jogadores aí revelados pela base do Cruzeiro que se encontraram, no Brasil nessa última semana. Enfim, quero falar aqui um pouco com vocês dos jogadores que ainda são bem próximos, mesmo depois de ter deixado o clube. E vale lembrar também, o valor que os jogadores ainda podem render ao Cruzeiro, justamente por conta do mecanismo de solidariedade. Além disso, quero comentar com vocês sobre o Ronaldo, que abriu mão da remuneração que ele teria, no caso, lá no Valladolid, o seu outro time da Espanha. Qual que seria esse valor? Quero comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também aqui sobre, no caso também, dos jogos do Cruzeiro para a próxima temporada. Pode ser a temporada que o Cruzeiro vai entrar menos vezes em campos, justamente por conta do calendário. Quero comentar aqui com vocês qual que seria essa média e por que o Cruzeiro pode ter o número de jogos o menor desse século até aqui. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 35 mil inscritos e 600, que já está bem próxima, então conto com a ajuda de cada um aqui de vocês. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da DG Store, loja de camisas esportivas com ótimas promoções aqui para vocês. Quero destacar essa camisa da seleção, no caso saindo aí por apenas R$180, e você vindo aqui pelo canal, falando que veio lá pelo Instagram deles, veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto na sua compra, com frete grátis, toda a personalização, e também tem de vários outros times do futebol internacional, gosto aqui que eu estou deixando para vocês, do Athletic Bilbao da Espanha, também com todos os detalhes, bem bacana mesmo, com no caso também 10% de desconto, camisas de times internacionais saindo desde R$100 até R$180, já também com a sua personalização, e também todas as do Cruzeiro, essa camisa amarela, especial a Copa do Mundo, os 200 anos de independência do Brasil, também a camisa azul, branca, rosa do Cruzeiro, todas disponíveis lá na DG, o link está aqui embaixo do Instagram deles, para você mandar mensagem e ver todas as fotos, também com muita credibilidade, muita confiança e entrega rápida. Outro recado que eu tenho para vocês é da SportPix.club, casa de apostas esportivas com ótimas cotações para os jogos dessa terça-feira na Copa do Mundo. Agora tendo 2 partidas ao meio-dia e 2 partidas às 4 horas. Quero destacar aí, por exemplo, o jogo entre França e Tunísia. No caso, uma vitória da França, pagando 1,37 a cada real apostado, cotação aí bem interessante. Tem também Arábia Saudita e México às 4 horas. Jogo interessante, porque, por exemplo, uma vitória do México 1,62, uma vitória da Arábia Saudita pagando 4,51, cotação bacana também. E às 4 horas tem aí também Polônia e Argentina, jogaço com Lewandowski, com Messi também. Vitória da Argentina 1,43, empate 3,99, vitória da Polônia 7,13. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então, da SportPix.club para você pegar e começar a apostar. Bom, quero começar aqui falando com vocês sobre o Ronaldo, que abriu mão, no caso do lucro que ele teria, por exemplo, assim, na sua receita como manager, do Valladolid, justamente por conta do prejuízo, que no caso o clube espanhol, por conta da temporada 2021-2022, fechou com mais de 5 milhões de euros com prejuízo, por conta assim de vários fatores, queda para a segunda divisão e a pandemia são as principais causas, até porque a equipe agora de volta à La Liga tem uma expectativa de ter um lucro um pouco mais bacana, que no caso teve um prejuízo de 27,8 milhões de reais no fechamento da última temporada. Então assim, ele teria um direito à remuneração e tudo mais, mas abriu mão desse percentual, até porque vale ressaltar que, por exemplo, óbvio que para o clube é importantíssimo ter as receitas em dias, até porque não é um negócio saudável o clube ficar dando prejuízo de todo ano, 5, 10, 15 milhões de euros, não é assim, mas obviamente isso aqui não é um valor que, altere, por exemplo, a condição que ele teria, ou por exemplo, tá dando prejuízo é porque o time tá indo mal, não, tanto que conseguiu acesso da segunda para a primeira divisão. A questão é, muito mais por conta do valor de mercado do time, está muito maior do que estava, por exemplo, há uma temporada. Vamos supor, por exemplo, que o Valladolid valesse então 400 milhões de reais, vamos supor, agora com acesso à primeira divisão vai estar valendo no mínimo 600, 650. Então o que é comparado a esses 5 milhões de euros de prejuízo comparado à valorização que o clube teve, muito mais do ativo do que propriamente do lucro que está gerando. Mas obviamente, agora sim, na primeira divisão, com contas bem maiores, os patrocinadores querendo voltar a patrocinar os times, obviamente a expectativa é de ter um faturamento maior, e diferentemente aí do Cruzeiro, o Valladolid no caso não tem todo esse apelo, por exemplo, de marcas e uma torcida gigantesca, e acaba fazendo muita diferença assim. E eu estou bem curioso também para ver, depois desse relatório, como que foi o do Cruzeiro, Será que foi, por exemplo,
algum valor de prejuízo? Será que o Cruzeiro teve lucro na última temporada? Até porque já teve vários gastos que já foram adiantados, teve que pagar o transferban, será que esse transferban entra na lista? Então estou curioso para ver quando sair o balanço financeiro do Cruzeiro, se eu não me engano até março do ano que vem. E assim, o Ronaldo também, claramente, esses 27 milhões aí não vai fazer tanta diferença. Até vi muita gente comentando ontem lá no Instagram, se você não me segue lá também, pode seguir, Cruzeiro News 21, nosso Instagram, que eu postei lá umas fotos do Ronaldo, né, assistindo a Copa do Mundo, e teve gente na cara de pau que comentou, nossa, olha o Ronaldo aí utilizando os dinheiros do sócio para assistir a Copa. Nossa, é uma coisa assim que o Ronaldo tem que ir dando trem desse, eu já fico bravo, imagina ele então, né? Até porque, obviamente, o dinheiro aí destinado ao Cruzeiro vai ser do Cruzeiro, né? Para usar em contratações, pagar transferban. E, nossa, acho que Copa do Mundo ele deve ser convidado para assistir, né? Não deve nem ser o Ronaldo que vai pagar. E se ele for pagar, também tem uma condição bem bacana mesmo, até por conta do trauma que o torcedor do Cruzeiro tem, né? De donos, presidentes e tudo mais pegando dinheiro do clube. Eu até entendo os dois lados, mas claramente o Ronaldo aí com uma condição bem tranquila, ainda mais com as duas voltas do Valladolid para a primeira divisão e também do Cruzeiro. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o calendário do Cruzeiro na próxima temporada, que deve ser o mais curto no século, justamente por conta que o Cruzeiro não vai disputar, por exemplo, Libertadores e tudo mais, e tem apenas 38 jogos do Campeonato Brasileiro garantidos, ainda mais 8 rodadas do Campeonato Mineiro e também os 2 jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil. Obviamente, o Cruzeiro pode chegar à semifinal do Campeonato Mineiro e na final, somando mais 4 jogos, pode chegar, por exemplo, até numas... não acho que deve chegar na final da Copa do Brasil já no ano que vem, mas, por exemplo, mais numas quartas. Adicionaria mais 4 jogos na competição nacional. Porém, se o Cruzeiro fazer uma expectativa do que foi nesse último ano, chegando até a final do Campeonato Mineiro e também as oitavas da Copa do Brasil, deve ter um ano assim com pouquíssimas partidas. Ao invés de 48, chegaria a pelo menos 54 jogos, e isso seria um número muito baixo, né? Para você ter uma ideia, no caso, ocorreu nos últimos anos com o Cruzeiro na Série B, uma média ali também bem baixa de jogos em 2020, e igualaria essa marca, de que foram de 54 jogos, em 2021 55 e em 2022 58 jogos. Vale lembrar também que em 2020 e 2021 o Cruzeiro teve uma campanha bem ruim, ou no Campeonato Mineiro ou também na Copa do Brasil, sendo eliminado antes, né? Então acaba diminuindo o número de jogos. Em comparação com os anos que mais teve partidas, foi em 2004 com 75 compromissos, 2017 e 2018. Em 2017 o Cruzeiro fez 74 jogos e em 2018 72. Para você ter uma ideia, em 2017 o Cruzeiro disputou tantas competições, né? Campeonato Mineiro, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e ainda teve Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil o Cruzeiro saiu da primeira fase para se tornar campeão. Em 2018 também o Cruzeiro fazendo aí 72 partidas, um número altíssimo. E espero que em breve também fazendo esse tanto de jogos, né? Por conta que isso significa que o Cruzeiro teria voltado às competições internacionais e estaria disputando longe, por exemplo, do campeonato da Copa do Brasil e tudo mais. Sem dúvidas, quanto mais número de jogos, melhor. Apesar de que eu discordo um pouco nesse sentido, porque a CBF, o futebol no mundo em geral, né? Mas aqui no Brasil, esse tanto de jogos, muito mais prezando a quantidade do que a qualidade. Preferiria que todos os times tivessem no máximo 50, 55 jogos, ao invés de, se um time querer jogar tudo, vai disputar isso aí, 75, 70 partidas no ano. E olha que nem estamos falando de times gigantes não, né? Igual o Cruzeiro demonstrando interesse no Wellington Rato, do Atlético Goianiense. Ele havia feito 70 jogos no ano pelo Atlético com 15 gols e, no caso, 7 assistências. Tudo bem que o Atlético chegou na semifinal da Copa do Brasil, do campeonato, do caso Sul-Americana, e também muito bem no campeonato goiano, no Brasileirão. Mas 70 jogos no ano eu já acho um exagero. Então ano que vem a expectativa é de 55 a 58 jogos do Cruzeiro na próxima temporada. E para terminar aqui com vocês, quero falar também sobre o Ederson e sobre o Maurício, né? No caso, dois jogadores que se encontraram aí, postaram uma foto, o Maurício lá no seu Instagram, e eu acabei vendo aí a foto dos dois, né? Que eu fiquei bem surpreso, que até hoje eles mantêm contato, no caso, um com o outro, mesmo depois de tanto tempo. Essa foto lá no Rio de Janeiro, no caso aí dos dois jogadores, e lembrando, né? Eu fiquei até surpreso, deve ser realmente o lugar que eles estão passando férias. Até porque o Maurício é lá de São Paulo, né, no caso nasceu lá, e o Ederson é lá de Campo Grande, né, se não me engano, isso, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E os dois que são muito próximos, tá bem essa foto, no caso o Ederson, o Maurício, e se não me engano é a esposa do Ederson, essa moça aqui também, e no caso o Maurício aí se referindo muito bem aos dois, que tem uma proximidade, e inclusive no caso é padrinho, né, da filha do Ederson. Então os dois ex-Cruzeiro que se conheceram na categoria de base, até hoje são muito próximos um do outro. E assim, além desse fato,
queria destacar aqui para vocês que são jogadores que podem render um valor bem interessante para o Cruzeiro. O Ederson já rendeu em 2 oportunidades, se não me engano foi algo próximo dos R$700 mil. As transferências dele para, primeiramente, do Corinthians para a Salernitana, da Itália, que rendeu mais de R$300 mil, e para a Atalanta, logo em julho desse ano, também com mais algo próximo de R$400 mil, rendendo quase R$1 milhão só do mecanismo de solidariedade. O Cruzeiro não manteve percentual nenhum. Então torcer para o jogador que vive uma fase muito boa desde 2021 pelo Fortaleza, né? Onde ele havia feito 58 jogos, 3 gols e 3 assistências, foi para a Salernitana, evitou o rebaixamento do time com 15 jogos, 3 gols e 1 assistência, e agora pela Atalanta, onde ele já tem 13 partidas também até aqui, números bacana, deve continuar sendo titular. 23 anos de idade, o Maurício um pouco mais jovem e pode render um valor muito maior. Por quê? O Maurício tem 21 anos, essa última temporada dele muito boa, né, com 9 gols, 5 assistências e 55 jogos, de acordo com o Nicola. Os seus representantes aí não venderiam ele, o André Cury, por menos do que um valor próximo, no caso aí dos seus R$40 milhões, e o Cruzeiro tem apenas, né, até porque era 40, mas agora tem 25% de uma transferência futura. Ou seja, se fosse um valor próximo dos R$40 milhões, o Cruzeiro ficaria ali no mínimo com uns 12 milhões. Já é um valor bem bacana, né, até por conta de já ter abrido o percentual dele naquela troca louca com o William Potker, perdeu mais 5% de dívidas com o próprio jogador e empresário, e também abriu mão de 10% por conta do Bruno José, né, para ter o Bruno José em definitivo. Mas enfim, o Maurício aí que pode render um valor interessante. Um dos times interessados no Brasil seria o Red Bull Bragantino. Vamos aguardar agora a proposta oficial, ou por exemplo de um time do exterior que poderia, quem sabe, pagar um valor maior do que isso. Vamos esperar. Até porque pelo Internacional ele já tem até aqui 105 partidas, ou 112 partidas, com 12 gols marcados e também outras 14 assistências. Números bem bacanas, até porque é um jogador de 21 anos de idade, mesmo com o Cruzeiro fazendo uma troca bem ruim, junto ao William Potker, ficando com um percentual baixo, ainda vai render um percentual, um dinheiro interessante no próximo ano. E você, aceitaria os 2 jogadores aqui no Cruzeiro? Olha, eu pra falar a verdade, acho que já deve ter vídeos aqui muito tempo meu elogiando o Ederson, o Maurício e também o Jadson Silva. São jogadores ali que, nossa, desde quando surgiu na base ali do Cruzeiro, naquela Copa São Paulo de 2019, né? Que eu já gravava vídeo aqui pra vocês, eu sempre elogiava, falava, nossa, esses caras aqui são muito bons, né? Em breve vão estar no time principal do Cruzeiro, e não deu outra. Olha aí o Maurício também, em breve, indo para um time gigante do futebol europeu. O Ederson também, uma fase muito boa lá da Atalanta, da Itália. E aí o Jadson Silva hoje o titular do Red Bull Bragantino, gosto muito dele também. Enfim, torcer aí para os jogadores, apesar de ter saído no momento ruim do clube, né? Teve uma passagem no momento da pior história do Cruzeiro, são jogadores revelados na base, sem dúvidas, acaba valorizando aí a base do Cruzeiro. Os dois vieram junto ao do Deportivo Brasil, lá de São Paulo, depois pro Cruzeiro no Sub-17 e no Sub-20, e que história, né, por aí, e vão rendendo aos poucos, né, um percentual aí pra Raposa, quem sabe igual o Ederson. Se todo ano aí for vendido por uns 30, 40 milhões de reais, o Cruzeiro pegando 1 milhão e pouco, já no passar dos anos já vai ter rendido um valor bem bacana aí pro Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajuda nós a chegar a essa meta aqui de, no caso, 37 mil inscritos, né? Contei com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Esse aqui de hoje mais cedo, falando sobre o interesse de um zagueiro do futebol aí do brasileiro, né? Que joga aí pelo Cuiabá. Vai lá conferir. E o link aqui embaixo na descrição, tanto da DG Store, para você garantir suas camisas personalizadas, quanto também, no caso aí, da SportPix.clube, para você começar a apostar nesses jogos da última rodada da fase de grupos. Valeu, galera!